A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, podemos voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita é para trazer o comentário de uma série de lições aí dentro dessa revista aqui do primeiro trimestre de 2021. É a revista aí de adultos, uma lição muito importante e vai estar abrindo aí este ano, esse primeiro trimestre de 2021. Lição essa que tem como temática maior o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Portanto, esta é a lição que nós estaremos estudando aqui nesse primeiro trimestre. Lição essa que vai nos apresentar quanto à questão da doutrina e pentecostal, do verdadeiro pentecostalismo, mostrando a questão do derramamento do Espírito Santo, dessa promessa contida na Bíblia, e dando um foco sobre a atualidade dessa doutrina bíblica e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Sabemos que a igreja é uma obra do Espírito Santo, a despeito das abordagens que se faça à questão do Espírito Santo, da própria doutrina do batismo com o Espírito Santo, a maneira como essa promessa bíblica ela se concretiza na vida do cristão, a despeito das experiências, de como as pessoas entendem essa doutrina, se quando da conversão ou depois da conversão como uma segunda experiência, uma segunda bênção, independente dessas formas de abordagens quanto à doutrina do batismo com o Espírito Santo, uma coisa é certa, que a igreja, enquanto igreja de Cristo, os verdadeiros cristãos, todos eles admitem que de fato a igreja é uma obra do Espírito. É impossível a existência da igreja, é impossível a sobrevivência da igreja se não for por intermédio da ação do Espírito Santo. Então, uma coisa é certa, o Espírito Santo é quem atua na vida da igreja, é o Espírito Santo que traz o homem para Cristo, para Deus, é o Espírito Santo que conduz a vida da igreja neste mundo. Então, essa é uma verdade que nós não podemos abrir mão. E a lição, essa lição desse trimestre, é uma lição muito importante para os nossos dias. Aqui o comentarista da lição é já um pastor aí bastante conhecido, o pastor Ezequiel Soares, que dentre as suas credenciais, nós queremos destacar aqui a sua graduação em hebraico pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre em ciência da religião pela Universidade Mackenzie e também é autor de diversos livros aí lançados pela CPAD. Esse aí é o comentarista da lição. Essa lição, essa revista, ela está dividida em 13 lições. A primeira lição fala sobre a pessoa do Espírito Santo, a segunda, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a lição 3 a 4, a atualidade dos dons espirituais, 5, fruto do Espírito, eu crucificado, 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, 8, comprometidos com a palavra de Deus, 9, vivendo o fervor espiritual, 10, o Senhor Jesus cura hoje, 11, compromissados com a evangelização, 12, a urgência do discipulado, e lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. São as lições que nós estaremos aí estudando no decorrer desse trimestre. São lições muito importantes. A lição de hoje, ela é uma lição, traz aí como título a pessoa do Espírito Santo, a lição de número 1. De fato, essa lição ela tem como objetivo trazer um panorama sobre a pessoa do Espírito Santo, e de maneira mais aprofundada as demais lições estarão aí estudando um pouco mais sobre a atuação do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, etc. Portanto, a lição de hoje, a proposta da lição de hoje
assim, de uma maneira geral, apresentar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí nós temos, portanto, esta lição. Aí o título da lição nós já falamos, a pessoa do Espírito Santo. É o título da lição, aí essa lição número 1, de 3 de janeiro de 2021. O texto áureo da nossa lição está no livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, que nos diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. É um texto muito conhecido, muito importante, porque esse texto ele já nos traz aqui algumas doutrinas em torno da pessoa do Espírito Santo. E aqui fazendo destaque, quando o texto nos apresenta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui no mínimo, nessa primeira parte desse versículo, nós temos aqui a ideia de não entristecer o Espírito Santo, já dando a ideia aqui de que ele é uma pessoa, porque somente uma pessoa pode se entristecer. É claro que nós estamos falando aqui, quando tratamos o Espírito Santo enquanto uma pessoa, há um sentido também aqui de uma característica, vamos dizer assim, humana num Deus. É a questão do antropopatismo, do antropomorfismo, que são características tanto físicas quanto sentimentos do homem em Deus. Porém, nós observamos aqui que o Espírito Santo, no seu trato com a igreja, com a humanidade, ele deve ser visto como um ser pessoal. Um ser que aqui dentro dessa comunicação com o homem, ele pode se entristecer, dada a atitude do homem, a questão do pecado, do afastar-se do homem de Deus. Isso também entristece a pessoa do Espírito Santo. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui que perceber que a ideia de não entristecer o Espírito Santo é de que ele é uma pessoa, e nesse aspecto, no trato com os homens, ele manifesta-se através desse sentimento humano, que é a tristeza. Não quer dizer que necessariamente o Espírito Santo ele se entristece, que há algo negativo nele, uma vez que ele é Deus, mas no relacionamento com o homem, manifesta-se então aqui para que Deus ele possa se interagir com o homem. Nós temos aqui esse texto expressando sentimentos humanos no Espírito Santo. Então aqui nós temos então que ele tem sentimento, que ele é uma pessoa porque ele entristece, e aqui é interessante porque fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa é uma observação que eu acho muito cara, destacar a ideia do Espírito Santo de Deus. Como nós podemos entender esse texto? Porque alguém pode pensar assim, não, mas aí está falando do Espírito de Deus, do interior de Deus. Não é necessariamente essa leitura que se deve fazer quando se trata do Espírito Santo enquanto um membro da Trindade. Então, aqueles que acreditam na doutrina da Trindade não podem fazer essa leitura do Espírito de Deus como sendo algo do interior de Deus. Por exemplo, quando nós trabalhamos a questão do homem, aqueles que no caso, que crê no homem como um ser tripartido, os tritinaristas, eles vão dizer o quê? Que o homem é composto de espírito, alma e corpo. É a questão de crer no homem como dividido em duas partes. Aqueles que pensam diferente, que vê o homem apenas como os dicotomistas, no caso, que vê o homem e não tricotomistas. Os tricotomistas veriam o homem como três partes, espírito, alma e corpo. Os dicotomistas veem o homem com duas partes, que é, no caso, a parte material e a parte imaterial. Então, em se tratando, por exemplo, quando nós falamos do espírito do homem, nós partimos desse princípio, que há um corpo físico e há algo que, vamos dizer assim, que anima esse corpo, que é essa parte imaterial, que pode ser chamada de espírito, sem nenhum problema, ou pode ser chamado de espírito e alma, no caso, esses dois componentes dentro de uma visão, no caso aí, tricotomista. Bem, mas só que quando nós falamos do espírito do homem,
nós estamos falando de uma parte interior do homem. Tá, o homem lá é dividido em 2 ou em 3 partes, e a uma dessas partes, uma dessas faculdades, divisões do homem, nós vamos chamar então de espírito. No tocante a Deus, nós não podemos fazer isso. Porque, apesar de Deus ser apresentado nas Escrituras como sendo uma pessoa, um ser pessoal, às vezes contendo dentro dessa linguagem metafórica, dentro dessa figura de linguagem, contendo partes, no caso, membros, mão, braço, coração, etc., como se fosse um homem, mas na verdade o que nós temos que entender, e isso para mim eu acho que é muito caro e às vezes não há uma nítida separação quanto a isso, é que a Bíblia diz que Deus, na sua essência, Deus é espírito. Então, se Deus ele é espírito, nós não podemos fazer a leitura do Espírito de Deus como sendo o Espírito do Espírito. Isso não faz sentido. Então, Deus, em última instância, ele é Espírito. Ele não pode ser limitado ao corpo, à matéria, nada disso. Então, uma vez que Deus é Espírito e o texto está falando em relação a não entristecer o Espírito de Deus, você não pode fazer essa leitura do Espírito de Deus como sendo o Espírito do Espírito de Deus. Como se Deus fosse um ser material e tivesse dentro dele um Espírito. Não é essa a leitura. Então, de fato, quando a Bíblia ela nos apresenta aqui não entristeçais o Espírito Santo de Deus, parte do pressuposto daqueles que creem na doutrina da Trindade, que nós temos o Espírito Santo, é uma pessoa, e Deus, no caso Deus Pai, é outra pessoa. Então, quando diz aqui Espírito Santo de Deus, é mostrar que existe o Espírito Santo e existe o Deus Pai. E ao mesmo tempo, e no caso Jesus, o Deus Filho, que são 3 pessoas, mas que ao mesmo tempo são um, ou seja, eles coexistem. Nenhum é maior do que o outro. É claro que eu creio pela fé, eu creio na doutrina da Trindade, mesmo porque a Bíblia, ela, no caso, apresenta a doutrina da Trindade de maneira muito clara, a Bíblia apresenta aí a doutrina da Trindade. Confesso que para mim, no caso, eu não compreendo, eu creio, mas não compreendo, porque para mim é algo que está além do entendimento. Pela fé, eu creio pela fé, claro, se eu creio tem que ser pela fé. Isso não me estou em paz nesse sentido, em termos espirituais, no tocante à confissão de fé. Estou resolvido quanto à Trindade, creio na existência da Trindade, mesmo não compreendendo. Porque partindo do pressuposto humano, do pressuposto racional, da racionalidade, eu não vejo que a mera racionalidade humana, não estou dizendo que não exista uma razão superior, que não exista uma dimensão de uma razão sobreexcelente, na qual a Trindade ela se apoia, porém em termos humanos, meramente humanos, com a fragilidade da razão humana, da minha razão, mais especificamente falando, eu não consigo entender como existe um único Deus que ao mesmo tempo são 3, cada um tem a sua identidade, mas ao mesmo tempo é uma só pessoa. É algo que vai muito além do meu entendimento. Mas, volto a repetir, a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nem tudo na Bíblia, na matéria de fé, nem tudo pode ser explicado pela mera razão. E se a razão ela desse conta de tudo, não haveria necessidade da fé. Isso para mim é algo que está muito bem, que está muito bem esclarecido para mim. Não tenho nenhum problema em observar que o homem existe várias esferas do conhecimento à disposição do homem. Uma dessas esferas é a razão. Uma dessas esferas aí é a capacidade humana de poder entender as coisas, mas essa razão ela tem limites, ela não dá conta de tudo. E eu sempre penso
que é perigoso quando nós abordamos um assunto ou quando nós pensamos que só existe uma possibilidade de você analisar um fenômeno, analisar um fato. Eu penso que existem coisas que são da área da razão, são da área da filosofia, por exemplo, como um amante que sou da filosofia, mas também eu sei que tem coisas que é da alçada da fé. Então existem coisas que são analisadas por um viés filosófico e há outras coisas que são analisadas, por exemplo, por um viés teológico. São dois campos do saber. Penso que um tem muito a contribuir com o outro, mas cada um tem os seus limites, vamos dizer assim, de atuação, tem os seus focos de leitura. Então, em se tratando da fé, nós devemos elencar aqueles elementos que são exclusivamente da área da fé. E na minha concepção, modesta concepção, a Trindade é um dos elementos, é um dos temas que é exclusivamente da fé. Não vejo que a razão dá conta de uma Trindade, não vejo que a razão humana, a mera razão, ela consiga trabalhar com um tema dentro da nossa razão aqui. É um tema tão paradoxal, tão autocontraditório, que é pregar a existência de um único Deus, como a própria Bíblia coloca, mas ao mesmo tempo essa mesma Bíblia nos apresenta um Deus trino. Então aí divide-se as discussões, seria um único Deus com três manifestações diferentes, que seria a ideia aí daqueles unicistas, ou seriam de fato três pessoas distintas. Certo é que eu creio na Trindade, que é o Deus Pai, é o Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, isso na Bíblia, isso é mostrado na Bíblia, porém que nós devemos, em dado momento das nossas reflexões, em dados momentos, quando nós nos pomos diante de uma temática, é necessário que nós venhamos a admitir, que nós nos coloquemos a partir de um ponto de vista, que nós não esqueçamos do lugar do qual estamos falando. Às vezes, nem sempre é possível nós vivermos totalmente guiados pela nossa razão, meramente aqui humana, não estou dizendo de uma razão superior, mas nem sempre nós podemos ser guiados por vista, dentro de uma linguagem mais evangélica. Nem sempre podemos dar o luxo de ser guiado por vista, e em dados momentos, de fato, nós temos que ser guiados pela fé. Temos que dar o salto da fé, temos que nos lançar nos braços de Cristo e crer mesmo sem entender. Louvado seja o nome do Senhor. Fiz essa observação, pode parecer uma divagação, porque de fato na minha concepção, trabalhar um dos temas mais desafiadores, mais difíceis da Bíblia, é a Trindade. E dentro da Trindade, para mim ainda é um dos temas também ainda mais difíceis dentro da Trindade, é trabalhar a pessoa do Espírito Santo. Eu penso que é a pessoa mais mal interpretada dentro dos estudos da Trindade, é a pessoa que carrega em si uma complexidade muito grande, porque muitas das vezes até aqueles que defendem a ideia do Espírito Santo enquanto uma pessoa, ele acaba, em certo sentido, trazendo consigo a concepção do Espírito Santo como um poder, como uma força, etc. E, de fato, para se defender a pessoa, no caso a Trindade, e a pessoa do Espírito Santo, nós sabemos que, à luz desses ensinos, o Espírito Santo ele não pode ser tomado apenas como um poder, não pode ser tomado apenas como uma força, mas sim como uma pessoa igual ao Pai e igual ao Filho. Então é um tema desafiador, mas que ao mesmo tempo traz-nos conforto pela fé em saber que nós servimos a um Deus que é trino, mas também que é um. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então, voltando ao texto, a análise ainda do texto áudio, quando o texto nos diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nós temos aqui, pelo menos aqui nessa primeira parte, três verdades. A primeira é que o Espírito Santo tem sentimento, uma outra é que ele é uma pessoa, no caso, e também que ele é
Deus. Uma vez fala do Espírito de Deus, que ele é Deus. E aí, na sequência do texto, nos afirma, relendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no Espírito Santo, estáis selado para o dia da redenção. Então, temos aqui que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor da nossa redenção. O próprio Jesus, ele diz que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito. Nós somos selados, a ideia de selo aqui fala de propriedade, de uma garantia de que nós pertencemos a Deus e que nós agora também pertencemos aos céus. E diz que esse Espírito Santo com o qual nós somos selados, e que é um dia em que a raça humana, o homem, será redimido. E nesse dia da redenção, ter ou não ter o selo do Espírito fará toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática da lição nos apresenta: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Ou seja, a Bíblia é quem vai nos apresentar a verdadeira identidade do Espírito Santo, e é necessário que nós, ao estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, que nós façamos isso à luz da Bíblia, não à luz do pensamento humano, não à luz de outros, vamos dizer assim, de outros livros, outros materiais que infelizmente às vezes são colocados em matéria de fé, às vezes são colocados acima da Bíblia. Existem bons escritores, bons teóricos, sim, que podem dar a sua contribuição. Porém, a Bíblia Sagrada, ela continua sendo o livro principal, por que não dizer único, em matéria de fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a leitura bíblica em classe está aí no livro de João, no capítulo 14, o verso 16 a 18 e depois o verso 20, e aí no mesmo livro, o capítulo 16, o verso 14. São alguns fragmentos, que a gente só vou ler apenas esses fragmentos, não vou entrar em detalhe. Como eu falei, a proposta dessa lição é exatamente uma visão panorâmica, apresentar assim, a pessoa do Espírito Santo, mas de uma maneira mais geral. Bem, aí João 14, verso 16, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui são palavras de Jesus, quando prestes a ser assunto aos céus, e ele diz aos seus seguidores que ele rogaria, ele pediria ao Pai. Aqui é interessante que é o Jesus, Deus, aqui entre os homens, o verbo encarnado, ele falando. Ele fala que rogaria ao Pai, temos aí uma segunda pessoa da Trindade, e nós temos aqui que ele disse que rogaria para mandar outro Consolador, uma terceira pessoa. Então é muito claro o que a Bíblia apresenta quanto à Trindade. Isso aqui é muito claro. Jesus está falando que ele dirigiria ao Pai, que é a segunda pessoa aí, no caso da relação da Trindade, e enviaria uma outra pessoa que viesse consolar, assim como ele estava consolando os seus discípulos. Então aqui está de maneira muito clara uma apresentação da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho falando, no caso que rogaria ao Pai, e o Deus Espírito Santo, que seria o Consolador, que viria para estar no lugar de Jesus. E esse Consolador, diz Jesus, ele ficaria, no caso, com os seus discípulos, conosco, para sempre. Ou seja, ele estaria conosco, guiando a vida da igreja para sempre. E quem seria esse Consolador? Aí o verso 17. O Espírito da verdade. Então, aqui o Espírito Santo sendo chamado como Espírito da verdade. Dentre os adjetivos que nós temos para o Espírito Santo, ele também é o Espírito da verdade. Além de ser o Espírito Santo, que fala da sua pureza, do seu caráter, da sua natureza, ele é o Espírito da verdade, o verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, o mundo jaz na mentira, e o Espírito Santo, o mundo jaz no pecado. Portanto, o mundo não pode receber, mas somente aqueles que são regenerados pelo próprio Espírito Santo, tornando esses morada de Deus. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não pode receber, porque não o vê, porque ele é o Espírito, e nem o conhece. Por quê? Porque se conhece o Espírito Santo, Deus é que se dá a conhecer ao homem. Não é o homem
O caminho não é o caminho inverso, não é o homem que conhece a Deus, é Deus, ou o Espírito Santo, que se dá a conhecer o homem. Então, mas vós, no caso, os servos de Deus, aqueles que foram alcançados por Cristo, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso aqui é muito interessante, porque aqui, quando Jesus diz aqui que os seus discípulos o conhecem, porque quem conhecia Jesus, conhecia o Espírito Santo. E a ideia quando ele fala aqui, porque está, vós o conheceis porque habita convosco, o próprio Jesus habitava entre os discípulos e estará em vós, é exatamente uma referência ao Espírito Santo que seria colocado dentro dos seus discípulos. Não estaria mais no meio deles, no caso, Deus não estaria apenas no meio dos homens, como Jesus estava ali em corpo. Mas agora Deus, através do Espírito Santo, estaria dentro dos seus discípulos. Cada um como um templo de Deus, como morada de Deus, seriam habitados pelo Espírito Santo. E aí, no caso, para fechar essa primeira parte aqui do texto, Jesus ainda diz, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, eu vou voltar para meu Pai, vou enviar o Consolador, e vocês, enquanto meus filhos, vocês não vão ficar órfãos, porque eu voltarei para vós. Eu vou subir, mas um dia eu voltarei para vós, para que vocês estejam onde eu estiver. Então essa é a ideia. Então Jesus, prestes a ir aos céus, ele faz a promessa que enviaria uma outra pessoa para estar no lugar dele, e essa pessoa seria exatamente o Espírito Santo. E o verso 26 aí do capítulo 14 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu acho esse texto aqui, a gente deu um pulo do verso 18 para o verso número 26, mas esse texto aqui, não olhando o contexto geral, porque a proposta aqui é só dar algumas pinceladas sobre a pessoa do Espírito Santo, mas eu acho esse texto aqui do verso 26, ele é muito importante, muito significativo, porque nós temos o seguinte, mas aquele Consolador, nós vimos que é o Espírito Santo, qual o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. No primeiro momento aqui tem a ideia do Espírito Santo como aquele que nos ensina todas as coisas. Isso para mim tem um peso muito grande na vida espiritual, porque é necessário que nós, enquanto cristãos verdadeiros, que nós tenhamos o cuidado, que nós nos certifiquemos de que de fato nós estejamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. E aí aqueles que lideram, aqueles que exercem liderança, devem ter muito cuidado para que eles sejam canais de Deus, para que eles falem da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, para que as pessoas estejam sendo ensinadas por meio, no caso, desses que exercem liderança. E também é necessário que cada crente individualmente ele esteja buscando de Deus o conhecimento. Através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de oração, de consagração, através de uma percepção espiritual que consiga enxergar Deus em todo lugar, através da natureza, nas pessoas, em tudo que foi criado por Deus. Portanto, aqui o texto ele nos apresenta que o Espírito Santo ele nos ensinará todas as coisas. É necessário que nós sejamos ensinados pelo Espírito Santo, e nós sabemos que em dado momento nós precisamos da sabedoria divina para poder agir, para poder nos comportar, para discernir, para deliberar em determinados momentos, que somente com a sabedoria vindo da parte de Deus nós podemos então ter uma vida acertada. E o texto está dizendo que o Espírito Santo, ele seria o Consolador enviado por Deus, porque Jesus o pediu. Ele estaria conosco e dentre as funções desse Consolador, além de consolar, de estar ao lado, de fortalecer o cristão, ele teria a finalidade de ensinar todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que o cristão precisa saber para ter uma vida vitoriosa,
tanto no mundo espiritual quanto na sua vida diária, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Agora, uma outra coisa interessante é que Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele diz o seguinte: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu acho isso aqui fantástico. Que Jesus, ele passa aqui os 3 anos do seu ministério, ele passa aqui ensinando aos discípulos exatamente para que eles tivessem uma formação para poderem dar continuidade ao ministério de Cristo. E esses discípulos formariam outros discípulos, que formariam outros discípulos, e assim o reino de Deus seria expandido, e nós, igreja atual, nós somos o resultado do trabalho dos discípulos de Cristo. Agora é importante nós observar que Jesus, ele ensinava os seus discípulos, e ele disse que o Espírito Santo, dentro daquele daquele curso intensivo presencial que os discípulos tiveram com Jesus, todas aquelas informações que eles receberam, a Bíblia diz que quando eles precisassem lançar mão desse conhecimento que eles haviam recebido, que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo quanto Jesus havia ensinado. Então eu acho isso aqui fundamental, porque o próprio Jesus diz que em dado momento, quando os discípulos eles fossem pegos e serem levados para o tribunal, que eles não se preocupassem, que Deus, não é isso, falaria pela boca deles. O Espírito Santo falaria pela boca deles, exatamente fazendo-os lembrar das Escrituras, daquilo que eles haviam aprendido. E aí trazendo para nós, os discípulos atuais de Cristo, essa ideia aqui do lembrar de todas as coisas que vos tenho dito, vamos dizer assim, Deus, dentre muitas maneiras de Deus falar, há uma maneira primordial que é exatamente através da sua palavra. Deus nos fala através da sua palavra, e aquele que de fato quer ouvir a voz de Deus, quer ser ensinado por Deus, é necessário que dedique tempo ao estudo da palavra de Deus, lendo, pesquisando, participando de reuniões de ensinamento, de escola bíblica dominical, por exemplo, para que ele possa estar sendo ensinado, sendo instruído pela palavra de Deus. Por quê? Porque a ideia aqui do texto, quando nessa última parte diz, vos fará lembrar, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado, só se lembra de algo que um dia passou na nossa mente. Como é que eu vou lembrar de uma coisa que nunca passou por minha mente, que eu nunca tive contato? Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo lembraria os discípulos, era exatamente dos seus ensinamentos, daquilo que eles haviam recebido de Cristo. Então, como é que em dado momento o Espírito Santo vai me lembrar de uma palavra, de um ensinamento, de um conselho, seja para dar para alguém, ou seja na ministração da palavra? Como é que eu vou ser lembrado de coisa que eu nunca estudei? Observa como isso é muito sério, porque como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de porções da palavra de Deus, ensinamentos, para você aconselhar alguém, ou para você pregar no púlpito, evangelizar, etc., se você não estuda a palavra de Deus, se você não busca o conhecimento de Deus? Então é algo muito contraditório. Inclusive existem aqueles que não querem investir tempo na sua formação espiritual, estudando, buscando conhecimento, e às vezes na ignorância até dizem, não, mas quando eu estiver pregando, Deus vai me dar a palavra. Sim, Deus vai te dar a palavra como? É claro que há uma atuação sobrenatural no momento de Deus trazer um conhecimento dos céus, nos usar pelo próprio dom da palavra do conhecimento, isso com um objetivo muito específico, sim. Mas uma coisa é um dom do Espírito, uma coisa é as ferramentas, é aquilo que eu preciso para o meu desenvolvimento pessoal e para o meu ministério enquanto ministrante da palavra de Deus, enquanto conselheiro, enquanto alguém que se diz servo de Deus, discípulo de Cristo, se diz representante de Deus.
Então é necessário que nós entendamos que dizer que quando de uma visita ou quando de uma pregação que Deus na hora vai me dar uma palavra, não é bem assim que a Bíblia nos adverte. O que a Bíblia mostra aqui é que o Espírito Santo nos fará lembrar. Lembrar de quê? Daquilo que já passou na nossa mente, daquilo que já passou pelo nosso coração, daqueles ensinamentos que nós buscamos anteriormente. Então, isso é muito importante. É necessário que nós entendamos que uma das funções do Espírito Santo é fazer com que aquilo que nós buscamos durante nossa preparação, a nossa formação espiritual, que em dado momento, quando nós precisarmos, o Espírito Santo nos trará à memória ensinamentos para que nós possamos edificar outras pessoas. Essa é uma verdade que eu acho fundamental quanto aqui à atuação do Espírito Santo na vida da igreja e do crente individualmente. E aí, João, ainda no mesmo livro de João, no capítulo 16, o verso 14, diz o seguinte: Ele quem? O Espírito Santo, ele me glorificará. Isso aqui é interessante porque mostra que a função do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Então, Jesus, ele veio aqui com a missão de glorificar o Pai. Então, ele veio em nome do Pai para glorificar o Pai. O Espírito Santo agora vem em nome de Jesus para glorificar o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ele glorificará, ele me glorificará, porque ele há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele há de receber a minha palavra e há de transmitir para vocês os meus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é um texto que nos apresenta aí a pessoa do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vale a pena nós nos dedicarmos ao estudo dessa lição para nós percebermos o quanto Deus ele tem para nos falar através desse ensinamento. Bem, aí o comentário da lição, aí a introdução nos apresenta, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? É esse movimento cristão, evangélico, que dá aí, no caso, ênfase especial à questão do Espírito Santo, mais especificamente falando, essa experiência do batismo no Espírito Santo, dons espirituais, etc. Tudo isso está aí dentro aí do bojo do movimento cristão evangélico que nós conhecemos como o pentecostalismo. Então, o pentecostalismo é exatamente esse movimento cristão evangélico que dá uma ênfase especial à manifestação do Espírito Santo, no tocante ao batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, etc. Portanto, o tema desse trimestre é exatamente o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica dos pentecostais é o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestações, no caso aí as línguas, por exemplo, a glossolalia, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas, os dons espirituais, como também tem aí, que também não deixa de ser dom do Espírito, os dons ministeriais. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo, como nós já falamos, e o que a Bíblia ensina sobre ele. Aí o primeiro tópico da lição, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que o crente precisa saber sobre o Espírito Santo? Uma pergunta. Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. O que nós precisamos saber? Primeiro tópico. A divindade, o Espírito Santo como uma pessoa divina. A deidade absoluta do Espírito Santo, deidade fala do Espírito enquanto Deus, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade do Espírito Santo enquanto Deus está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como um Deus igual ao Pai e ao Filho. Então, a deidade do Espírito Santo, na própria fórmula batismal, é ensinada por Jesus. O Espírito Santo é colocado como uma pessoa em pé de igualdade com o Deus Pai e o Deus Filho. Quando nos diz o seguinte, nessa fórmula batismal, batizando-as em nome, no caso, batizando as nações, nessa ordem dos discípulos saírem, fazerem discípulos e batizando
a esses convertidos, aí Jesus dessa forma, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, 3 pessoas aqui distintas nos são apresentadas. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. E aí nós temos aqui uma outra citação. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui um outro nome dado ao Espírito Santo, é Espírito de Deus. Então aqui o texto está dizendo aqui, Paulo, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo de Deus e que somos a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão ele é templo de Deus, como a Bíblia nos afirma. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, que aí é a complexidade, é o paradoxo humano. Quer dizer, dentro de um olhar humano, algo paradoxal. É um Deus trino, mas que é uno. Trino, porém uno. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 3, 4 e 2, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Louvado seja Deus. No subtópico 2, nós vimos aí a deidade do Espírito Santo, que ele é Deus, a sua personalidade. A personalidade do Espírito Santo, que aí é o subtópico 2, personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção, a vontade, dentre os demais, que é a ideia dessa figura de linguagem aí, que são aspectos do homem colocado em Deus. O Espírito, ele é inteligente, ele é racional. Aí, por exemplo, a gente pode ver um texto, 1 Coríntios, por exemplo, aí no capítulo de número 10 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, melhor dizendo. Capítulo 2, versículos 10 e 11 de 1 Coríntios 2. 10 e 11 diz o seguinte: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, mostrando aqui essa qualidade do Espírito, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui esse texto nos mostra essa personalidade do Espírito, dentre essas a inteligência, a racionalidade em termos espirituais do Espírito Santo. Ele tem emoção, tem sensibilidade, pois ama e pode também se entristecer. Aí Efésios 4, por exemplo, é um texto muito conhecido e muito importante para a nossa reflexão. No livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Efésios 4, 30 nos apresenta o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Aí o texto que nós já vimos, isso aqui é interessante, porque mostra exatamente essa questão dos sentimentos do Espírito Santo, como nós falamos no início dessa lição. Então mostra esses traços da personalidade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é volitivo, isso é, ele tem vontade própria. Ele não permitiu, por exemplo, mostrando a vontade do Espírito Santo, ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse à região de Bitínia, está em Atos 16, verso 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Isso aqui é muito interessante. 1 Coríntios 12, 11 nos diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então os dons são repartidos pelo Espírito Santo como ele acha necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, segundo aí uma outra versão da tradução brasileira. Terceiro subtópico, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus. Esses atributos, a Bíblia revela que eles também estão no
Espírito Santo. Ele é onipotente, aí Romanos 15, 19, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, mostrando a onipotência do Espírito Santo, e a fonte de poder e milagres, os milagres realizados no poder do Espírito, como a Bíblia nos mostra lá em Mateus 12, 28, em Atos, lá no capítulo 2, verso 4, por exemplo. O Espírito conhece todas as coisas e até a profundeza de Deus, assim como ele conhece o coração do homem. Conhece as coisas do futuro, que mostra aí a questão da onisciência do Espírito Santo. Por isso ele é onisciente, ele possui os atributos da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno, é um outro nome dado ao Espírito Santo, então ele é eterno, uma vez que ele é o Espírito Eterno. Ele é também o Criador do ser humano e do mundo, ele é mostrado também como Criador, como Salvador. Portanto, a palavra de Deus vai apresentar, da mesma forma como Deus Pai é apresentado, o Espírito Santo, ele também lhe é apresentado com atributos, no caso, comunicáveis também, como a santidade, a verdade, a sabedoria, entre outros. Então, o Espírito Santo, de fato, ele é Deus. O tópico 2 da lição, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos ver qual é essa relação. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, é o mistério da Trindade. Aqui o primeiro subtópico é pericorese, que esse termo é um termo teológico, quase assim não conhecido, desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação que há, essa relação trinitariana entre a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, uma habita na outra, uma está contida na outra, tá? É o mistério aí da Trindade. Cada pessoa da Trindade está nas outras e cada uma se dá, cada pessoa da Trindade está na outra e uma se dá a outra. Isso aqui é bem complexo. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Cada uma está nas outras e cada uma coopera com as duas outras. Tem a sua individualidade, mas ao mesmo tempo coopera uma com a outra, que é essa ideia aí da pericorese, dessa ideia, dessa interação, relação intra-trinitariana. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde que o mundo existisse. Aí João, por exemplo, capítulo 17, João 17, vamos ver o que nos fala aqui. João, capítulo de número 17, verso de número 5, diz o seguinte: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, mostrando que Jesus já existia antes que o mundo existisse. Essa unidade de Cristo, é claro que aqui também refere à Trindade, dentro desse contexto e do contexto maior. Em outro movimento, ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito também está presente, no caso aí, nessa Trindade. E aí o subtópico 2, ele me glorificará, aquele que eu falei ao início. A função, uma das funções do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Jesus veio para glorificar o Pai, o Espírito Santo vem para glorificar o Filho. Sempre em relação à humanidade, um está a serviço do outro. E é claro, não deixando de ser Deus no conjunto. Ele me glorificará. Houve época em que no caso, algumas pessoas questionavam-se a adoração do Espírito Santo. Então houve época em que as pessoas questionavam: mas será que devemos adorar o Espírito Santo? Esse era um questionamento que existe, inclusive, na atualidade, se deve ou não adorar o Espírito Santo. Há alguns que, por exemplo, Alicione Caprem, que argumenta que, no caso, essa interpretação de não adorar o Espírito Santo é exatamente com base, no caso, uma leitura equivocada das palavras de Jesus, quando Jesus disse: ele me glorificará porque há de receber o que é meu.
Alguns pegavam essa expressão que o Espírito Santo glorificaria a Jesus, então ele não merecia adoração, que se deveria adorar a Jesus, porque o próprio Espírito Santo ele glorificava a Jesus. E aí uma leitura equivocada desse texto diria o quê? Que então o Espírito Santo, como se fosse algo menor, ele não merecia adoração, porque deveríamos adorar Jesus, porque o próprio Espírito Santo ele veio para glorificar a Jesus. Mas essa não é a ideia, vamos dizer assim, essa não é a chave de leitura. A ideia aqui é que no tocante ao trabalhar com o homem, no tocante ao homem, sempre o Deus que se rebaixa ao homem, a própria ideia do relacionar-se com o homem, do poder comunicar com o homem, do poder rebaixar-se ao homem, isso é mostrado também na relação com Deus. Então Jesus, ele se torna homem, então ele se torna servo para vir a serviço de Deus, glorificar o Pai. O Espírito Santo, ele é mandado por Jesus em relação ao homem, ele vai glorificar o Filho. Mas essa é questão de relação, de obra de Deus com o homem. Mas não no sentido dos céus, não no sentido da Trindade, não no sentido do estado de Deus enquanto trino. Isso de maneira nenhuma. Então, glorificar a Deus, glorificar a Jesus, glorificar o Espírito Santo, isso não há nenhum problema, porque se a gente defende essa ideia, estamos diminuindo uma das pessoas da Trindade. Como se o Espírito Santo fosse menor, como se Jesus fosse menor. Até a própria ideia aí que se coloca primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Aí Deus é a primeira, o Deus Pai. A segunda é o Deus Filho, a terceira é o Espírito Santo. Como se houvesse uma hierarquia de poder, que no caso Deus fosse maior, aí Jesus médio, o Espírito Santo menor. Não. Essa ideia de primeira, segunda e terceira é só uma questão didática. É só uma questão didática. Mas em termos espirituais não há essa divisão de primeira, segunda e terceira. São três pessoas em uma, é um único Deus. A nossa mente não dá conta disso, mas essa leitura de primeira e segunda que envolve uma hierarquia, uma questão de força, um ter menos força do que o outro, isso em termos espirituais, isso de fato não existe. Então isso é mais uma leitura didática. Então dizer que o Espírito Santo ele veio para glorificar a Jesus e daí não se pode adorar o Espírito Santo é não admitir que o Espírito Santo também é Deus. Então essa é uma leitura equivocada que muitos defenderam e muitos ainda defendem até hoje, dizendo que o Espírito Santo não deve ser adorado porque ele veio glorificar a Cristo. Porém, tal argumento, como a lição coloca aqui, é muito equivocado, pois como nós sabemos, o próprio Pai também glorificou o Filho. Jesus veio glorificar o Pai, mas o próprio Pai, ele glorifica o Filho. Isso aí está muito claro também na Bíblia. Isso é interessante. Aí, por exemplo, João capítulo de número 17, aí vale a pena a gente reler ou ler isso aqui. João 17, verso de número 5, por exemplo, diz o seguinte: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então aqui o próprio Jesus falando em relação ao Pai para o glorificar. Então temos aqui Jesus glorificando, no caso, ao Pai, e o Pai também, no caso aqui na oração sacerdotal, Jesus pedindo ao Pai que glorificasse o Filho. Então, enquanto Deus, se ele diz que o Pai glorifica o Filho, está pedindo ao Pai que glorifique o Filho, é porque de fato Deus também, como de fato Deus glorificou o Pai. Então não há essa ideia de um ser maior do que o outro, não merecendo adoração. Portanto, se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Então não há nenhum erro em você adorar o Espírito Santo, orar para o Espírito Santo, orar para Deus, orar para Jesus. É claro que sempre nós, como a própria Bíblia nos ensina, uma vez que Jesus foi quem nos aproximou de Deus, o Filho, a gente ora a Deus em nome de Jesus. O próprio Jesus diz que tudo quanto pedistes em meu nome, vocês recebereis. Essa questão da consciência da obra de redenção. Mas não quer dizer por isso que eu esteja pedindo: Deus me ajude, Espírito Santo me ajude, Jesus me ajude, eu te adoro, que isso está errado, em hipótese nenhuma. Bem, então aí o terceiro subtópico desse ponto é que nós estamos falando, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo, essa relação.
Então nós vimos que a relação é uma relação entre a Trindade, o Espírito Santo glorifica a Cristo. Também o efeito prático da pericorese, ou seja, dessa relação entre os três. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, quando eu digo num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados nesse louvor. Ah, não, mas eu falei glória a Deus, eu não falei glória a Jesus. Ah, não, eu não posso falar glória ao Espírito Santo. Não. Se você diz glória a Deus, você está glorificando a Jesus, ao Espírito Santo. Se você diz glória ao Espírito Santo, você está glorificando, no caso, o Pai, o Filho. Se você diz glória a Jesus, está glorificando o Espírito Santo e o Pai. Se você diz também glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como alguns fazem, entendeu? Não há nenhum erro. Deus estará sendo glorificado da mesma forma, desde que de fato você esteja o adorando. Bem, então nós temos aí que não há nenhum erro nessa questão. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão sendo glorificados igualmente quando se glorifica o Espírito Santo, e aquilo que eu já falei. E aqui de modo que na declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, temos o seguinte: tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Então, tanto a unidade, cada um na Trindade, como a Trindade na unidade, elas devem ser adoradas, no caso aí, sem nenhum problema. Está o fundamento das Escrituras, entendeu? A Trindade como um todo. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer outra pessoa da Trindade, o importante é que nós estamos adorando a Deus. Então, tanto faz adorar um como a outro, a Trindade ela estará sendo contemplada. Uma doutrina, como eu falei, bíblica, e não se pode negar essa doutrina, que é a doutrina bíblica da Trindade. Quarto subtópico, consubstancial com o Filho. O Espírito Santo tem a mesma substância, vamos dizer assim, do Filho, que é Deus. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então era alguém da mesma substância, era uma pessoa que viria substituir outra pessoa. Então era um Deus que estava aqui deixando os seus discípulos para um outro Deus estar assumindo aí a liderança. Então o Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro empregada aqui nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza. Alguém da mesma, se vem, eu não posso substituir um ser humano, por exemplo, por um vento, por uma força. Então, é uma pessoa sendo substituída por outra pessoa, seja da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, louvado seja Deus. E aí o terceiro tópico, o último tópico da lição, nos apresenta o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Ou seja, o Espírito Santo, enquanto Deus, ele age no homem, age na natureza, age em toda a criação, agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. Aí no mundo, a ação do Espírito Santo no mundo. É o primeiro subtópico. Sua atuação é visível, a começar pela criação e a preservação do planeta Terra. E o Espírito, aí Gênesis 1:2 diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá ele estava presente, estava também quando tudo foi criado. A atuação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Aí Salmo 104, verso 30, envias o teu Espírito, é o Espírito Santo, e são criados. Aí o Espírito Santo como Criador. E assim renova a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, no dia a dia. Nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. O Espírito Santo ele pode
Ele atua, diria, aqui a lição coloca, na questão, no acerto de um diagnóstico médico, né? Aqui coloca até na aprovação de um concurso, etc, etc. Mas o certo é que o Espírito Santo, ele atua em todo momento. E ele atua na vida do homem, naquilo que parece, nas coisas mais simples também. O Espírito Santo ele está atuando, e feliz daquele que percebe a ação de Deus no dia a dia, na sua vida, no seu relacionamento, nas suas relações dia após dia, que percebe que Deus está guiando na pessoa do Espírito Santo. Também no plano divino para a salvação, ele é o próprio Espírito Santo quem convence o homem. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem não se pode voltar para Deus, senão por uma intervenção do próprio Deus, através do Espírito Santo. Então aí no subtópico 2, no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida, no caso, por meio de Israel. Ele conduziu a história até chegar ao Messias e inspirou, por exemplo, também os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como no exemplo, no caso lá de Números 11, 25, quando fala sobre os 70 anciãos que auxiliavam Moisés, e eles foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Números, por exemplo, 11, número 11, verso de número 25. Aqui é interessante que fala já de uma atuação do Espírito de Deus no Antigo Testamento, número 11, 25. Vamos ver aqui o que nos diz esse texto, falando desses 70 que profetizaram, foram cheios do Espírito. Número 11, 25, diz o seguinte: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Temos aqui uma atuação esporádica do Espírito Santo aqui sobre os 70 anciãos ali que auxiliavam Moisés, e que ele, em dado momento, para uma necessidade específica, eles foram tomados pelo Espírito Santo, e de uma só vez e por uma única vez, eles então foram cheios e profetizaram ali, como uma atuação do Espírito Santo, movendo aí dentro daquela construção ali da história do povo de Deus. Também os demais heróis de Israel, como Otiniel, foi cheio do Espírito Santo, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Então o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Ou seja, antes do homem vir a Cristo, vir a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ele tem um contato com o Espírito Santo. Então, na ordem, vamos dizer assim, na ordem de ministério, isso aqui é bom que deixe bem claro, no tocante ao tratamento com o homem, o primeiro ser da Trindade que nós temos contato é o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado. Portanto, o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, mas ele é quem nos leva a Cristo. Nenhum de nós iríamos a Cristo e nem permaneceríamos ao lado de Cristo, senão por uma atuação do Espírito Santo. E o último subtópico, na vida humana, o Espírito trabalhando na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Segundo muitos, ali seria a inauguração ali oficial da igreja, nascendo no Pentecoste, no descer do Espírito. Essa descida foi para que ele ficasse conosco, ali a promessa de Jesus sendo cumprida, que enviaria o outro Consolador. Então essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre, foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Uma das maiores provas, está aqui grave no teu coração, uma das maiores provas de que o Espírito Santo atua na vida do cristão é através do fruto do Espírito. Os dons manifestam a presença de Deus na vida de alguém? Sim. Porém, eu sempre gosto de afirmar, os dons vêm pronto. Aqui houve 70 anciãos que eles foram usados para profetizar uma única vez e não profetizaram mais. Então Deus pode usar
qualquer um que ele queira, que ele tenha um propósito com um dom do Espírito. É Deus usando, sim, mas isso não nos torna mais santo e nem mais próximo de Deus. Mas o verdadeiro diagnóstico, a verdadeira confirmação de que o Espírito Santo habita numa pessoa é através do fruto do Espírito, do amor, da benignidade, de uma vida de fé, de esperança. O fruto do Espírito, na verdade, não são apenas aqueles 9, no caso lá apresentado em Gálatas. Não, ali é só uma amostra. Na verdade, tudo aquilo que aproxima o homem de Deus, que revela Deus ao mundo, é resultado do fruto do Espírito. Portanto, a verdadeira presença de Deus na vida do homem se manifesta no fruto do Espírito. Guarda isso em teu coração. Você de fato tem o Espírito de Deus se você estiver manifestando Deus ao mundo, se o fruto do Espírito estiver sendo desenvolvido na sua vida. Portanto, como aqui, repetindo o que o comentarista nos coloca, nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais, que também é uma manifestação do Espírito. E aí, concluindo, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes, procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são tema das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, aí está uma amostra, aqui um panorama um pouco sobre o Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido despertado para poder estudar, acompanhar uma lição tão maravilhosa como essa, certo? Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos vocês. Desejo aí um final de ano de paz. Que Deus venha abençoar a vida de vocês aí no próximo domingo. Nós já estaremos aqui estudando então esta lição. E aí que Deus possa estar abençoando a tua vida, que esse ano de 2021 seja um ano que nós possamos de fato não fazer promessas, mas que nós possamos de fato viver na dependência de Deus, que nós possamos ser embalados pelo Espírito Santo. Um abraço, Deus os abençoe, um feliz ano novo, em nome de Jesus. Amém.